Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Chegou a hora de analisar e descomplicar mais um tema relacionado ao universo da tecnologia para a sua empresa. E o tema do episódio de hoje é Do Agro à Mesa: inovação, desafios e impactos do setor para o Brasil. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. O agronegócio é um dos setores mais estratégicos da nossa economia. Ele é responsável por cerca de 22% do produto interno bruto do país e, claro, contribui com a alimentação de milhões de pessoas. A partir de agora, queremos debater como a tecnologia tem sido uma força motriz na garantia da produtividade, eficiência logística e sustentabilidade. Também vamos falar do papel crucial do agronegócio brasileiro no cenário global e como as empresas do setor têm superado desafios e inovado com tecnologia de ponta. E ainda, como o setor está se preparando para os desafios de 2025, como as mudanças climáticas, a reforma tributária e a escassez de recursos. Quem abre o nosso time de convidados nessa conversa é Fernando da Silva, diretor do segmento agronegócio na Senior Sistemas, uma das maiores empresas de tecnologia do Brasil. A Senior tem forte presença no setor, atendendo 72 das 100 maiores empresas do agro, segundo o ranking da Forbes. Com mais de 1.100 clientes no agro, as soluções da empresa são desenvolvidas a partir das necessidades reais do agronegócio, oferecendo inovação e eficiência para produtores rurais, cooperativas, agroindústrias e revendas de insumos. A Senior impulsiona o desempenho do agro em toda a sua cadeia, garantindo gestão integrada, inteligência de dados e tecnologia de ponta. Seja bem-vindo, Fernando. Oi, Rodrigo, obrigado. O segundo nome que eu tenho o prazer de apresentar é Eurípides Ferreira dos Santos Júnior, conhecido simplesmente como Júnior. Empreendedor nato, pai, avô e apaixonado pelo Brasil, ele é CEO do Grupo ABA, um dos grandes players do agronegócio nacional. O Grupo ABA, fundado em 2001, é composto por 4 empresas estratégicas: a AHL Agro, de revenda de insumos agrícolas, a Solotec, indústria de fertilizantes especiais, a Verdilog, operador logístico do agro, e a HL Pulp, indústria de polpa de tomate e atomatados. Com um ecossistema integrado, o grupo apoia produtores desde a distribuição de insumos até o escoamento da produção, garantindo mais eficiência e competitividade ao setor. Patrimonialmente sólido, o Grupo ABA atingiu receita líquida superior a 380 milhões de reais em 2024, com o EBITDA de mais de 60 milhões. Seja muito bem-vindo, Júnior. Muito obrigado, Rodrigo. É um prazer estar aqui. Então pronto, todos devidamente apresentados, vamos começar a nossa troca de ideias. Bom, gente, o agronegócio é um dos motores da economia brasileira, responsável por abastecer o país e o mundo. E a primeira pergunta para a gente começar esse bate-papo é mais ampla. Como vocês analisam o papel do agronegócio brasileiro no cenário global e a sua importância não só para a economia, mas para o dia a dia das pessoas? Eu vou pedir para você iniciar, Júnior. Eu estava conversando com o pessoal aqui a respeito de como é que nós devemos comportar nesse mercado, né? Eu vejo o agronegócio brasileiro, há um tempo atrás, quando eu era mais novo, falava que o Brasil ia ser o celeiro do mundo. Eu vejo o Brasil hoje como uma potência, né? É uma realidade. Tudo que nós resolvemos, tudo que o brasileiro resolve plantar aqui no Brasil, nós sempre pegamos a liderança, começamos a exportar e somos sempre importantes como player. Então, a nossa importância para o mundo hoje, não só para o Brasil, mas para o mundo, né? O agro do Brasil, ele representa muito no mundo. E a tendência disso, eu acho que o Brasil ser mais importante. A cada dia que passa, a gente vai ficando mais forte em algumas coisas. Há um tempo atrás não se falava em laranja, há um tempo atrás não se falava em algumas culturas que a gente nunca imaginava que nós íamos ser fortes. Trigo agora, começamos a fazer trigo, gergelim, são coisas assim, fora da soja e do milho. Então o agro é muito dinâmico e eu vejo que a dependência nossa do mundo e do mundo da gente é muito grande, né? Essa é a minha visão do agro, quer dizer, ele é infinito. Fernando concorda? Qual que é a sua visão? Eu concordo com o Júnior, assim, a gente sabe que a demanda de alimentos no mundo, ela só vai crescer. A população cresce e naturalmente a demanda por alimento cresce. E eu acho que o Brasil, como o Júnior falou, ele vai ser protagonista e ele tem um grande potencial de ser a solução para esse
problema de demanda de alimentos no mundo. E mais que isso, assim, hoje o Brasil ele é referência em desenvolvimento de tecnologias para o agronegócio. A gente hoje consegue um nível de produtividade que talvez a gente não consiga atingir em outros lugares do mundo. A gente sabe que uma das grandes limitações para a produção é a extensão territorial. Eu preciso produzir mais num espaço menor de terra, né? Então, o Brasil ele tem sido recorrentemente referência nesse assunto, né? A gente aumenta a produção cada vez mais sem ter que necessariamente aumentar o volume de terras plantadas, né? Então, acho que mais do que simplesmente o que o agronegócio representa para o PIB do Brasil, para a economia do Brasil, ele tem potencial de ser talvez a solução para a nossa demanda de alimentos no mundo. Bom, pessoal, conectividade no campo não é mais novidade há algum tempo, né? O uso das diversas ferramentas tecnológicas faz com que se tenha mais produtividade e performance junto com uma redução de custos. Fernando, quais são as maiores tendências hoje quando falamos da interação entre os setores agro e tech? O agro ele tem se diferenciado nessa questão de produtividade e tudo mais justamente pelo uso de tecnologia, né? E a gente fala muito e está muito acostumado a ouvir falar de tecnologia para dentro da porteira. Sensores, drones, monitoramento de lavoura. Isso já há alguns anos a gente vê o quanto isso está sendo utilizado e o quanto isso vem crescendo. Mas a gente vê um segundo momento agora, uma segunda onda, onde a gente começa a incorporar ou conectar ferramentas para a gestão pós-porteira, né, para fora da porteira, porque a gente precisa, quando a gente olha para essa questão do agro, para a questão da gestão do agronegócio, um equilíbrio entre produtividade e eficiência e lucratividade. E muito disso que a gente consegue com essas tecnologias para dentro da porteira, a gente muitas vezes desperdiça tomando decisões erradas para fora da porteira. Então, eu vejo que hoje o tech tem também começado a ajudar o agronegócio a tomar decisões mais inteligentes, antecipar tendências, principalmente pelo uso, né, da inteligência artificial ou o uso desse volume de dados que o campo nos fornece para que a gente possa tomar decisões de gestão do negócio, tomar decisões mais assertivas para garantir também não só a produtividade, mas também a lucratividade do negócio. Exatamente isso, né? O que eu sinto aqui na nossa região é que a tecnologia chega e cada dia a gente precisa mais dela dentro da lavoura mesmo, dentro da fazenda. Você vê hoje, você pode fazer aplicações quase que perfeitas, análise de solo por via satélite, agricultura de precisão, tudo isso vai fazer o que você falou na primeira pergunta, gerar produtividade. Porque se a gente não tiver produtividade no campo, a gente não consegue mandar para fora, né? Porque, pelo contrário, o pessoal vai entrar para dentro. Então, nós somos competitivos nisso e a tecnologia ajuda muito. Onde nós estamos sofrendo? Exatamente na mão de obra. Então, hoje, aqui na nossa região, antigamente a gente precisava de uma mão de obra não tão especializada. Hoje, cada dia que passa, quanto mais tecnologia entra no agro, na porteira para dentro, como você bem disse, a gente vai tendo dificuldade de mão de obra, né? E isso é uma preocupação nossa, viu, Fernando? Como é que nós vamos preparar essa turma para poder manusear os equipamentos hoje que a gente tem de altíssima precisão, que você falou, o Brasil está na vanguarda da tecnologia, de máquina, de toda a tecnologia, drone, etc., mas nós temos esse problema. Concordo com o Júnior. Toda essa tecnologia ela precisa ser operada. Toda essa tecnologia ela precisa de pessoas que consigam utilizar ela. Essa formação, essa busca por profissionais é um outro perfil de colaborador, pessoas que vão trabalhar com isso. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, e aí eu acho que a tecnologia também começa a ajudar no sentido de que a gente vai fazer uma busca por perfis diferentes, uma preparação e uma capacitação desses times de uma forma diferenciada, para que a gente consiga realmente preparar esses profissionais para esse novo agro. A gente olha uma colheitadeira, olha um equipamento desse, é quase um painel de avião lá que precisa ser operado, né? Por mais que a gente diga que esses tratores são autônomos ou têm capacidade de serem autônomos, a gente sempre vai precisar das pessoas lá por trás olhando para aquilo e operando esses equipamentos, e esses profissionais, eles também precisam se preparar. Da mesma forma que para fora da porteira, o nível de exigência e o nível de conhecimento que a gente vai precisar buscar em profissionais vai aumentar cada vez mais, né? Não à toa, né, a gente vê o agronegócio indo buscar em outros segmentos profissionais para poder atuar dentro do negócio, justamente pela falta de capacidade ou a velocidade e a quantidade de profissionais que o agro precisa, o mercado não tem conseguido suprir dentro do próprio segmento.
Bom, e quando a gente fala de tecnologia, logo vem à cabeça atualmente a inteligência artificial, não é mesmo? Como que ela tem impactado a produção agrícola e transformado o setor e contribuído também para o agronegócio ser mais eficiente e sustentável? De que maneira isso acontece na prática? Quando a gente olha para isso, Rodrigo, eu acho que o primeiro ponto está muito para a otimização de recursos. A gente falou um pouco aqui, então, uma recomendação de uso de água, fertilizante, própria prevenção de pragas ou prever pragas, doenças com certa antecedência para que eu me torne mais eficiente, né? Então, acho que essa é uma das primeiras aplicações que a gente vê a inteligência artificial ajudando, né, dentro do agronegócio. Mas esse uso, ele se expande. Por exemplo, a gente acabou de falar da questão dos recursos. A inteligência artificial também ajuda na busca desse perfil ideal para esse novo profissional, ou seja, o uso de inteligência artificial para a captação desses novos colaboradores, dessas novas pessoas que vão trabalhar dentro do agronegócio. E para fora da porteira, quando eu falei daquelas tomadas de decisões cada vez mais inteligentes, se antecipando e analisando tendências também de mercado, eu acho que a IA também começa a ajudar nisso, ajudar a olhar essa massa gigante de dados que o agronegócio está gerando e facilitar a tomada de decisão dos profissionais que estão ali fazendo a gestão do negócio. A inteligência artificial, né, Fernando? É como toda ferramenta bem usada, ela é fantástica. Mas a preocupação que às vezes eu tenho do uso da inteligência, que às vezes, no nosso caso, vão vender uma soja, uma previsão, sabe? É legal a gente saber da história, né? Brasileiro, né? Eu vou falar por mim, às vezes a gente não olha a história, o que se repetiu várias vezes, etc. Mas o agro, a soja, a milho, as lavouras mais assim, de volumes maiores, tem muitas coisas que impactam nela, né? São muitas coisas que podem acontecer. E, às vezes, por mais que a inteligência artificial ajuda a gente a tomar a decisão, mesmo assim, essa decisão é muito complicada, né? Então, sempre eu falo, que eu também planto, eu falo para o pessoal o seguinte, eu gosto de fazer o negócio, quando eu vou fazer uma compra para minha soja, a gente vê todas as variáveis, mas sempre eu gosto de fazer, de travar. Meu custo é tanto saco por hectare, e aí, a partir desse momento, eu já sei o que é real. Isso é questão de perfil. Eu vou esperar para poder, lá para frente, pode melhorar. Então, no meu caso, que sou mais conservador, eu acho que a inteligência ajuda, lógico que ajuda, mas assim, eu vejo que é muitas variáveis, né? Ela pode diminuir, mas é muitas variáveis no caso de precificação de produto futuro. É meio temerário, mas é uma posição minha, né? Eu sempre costumo dizer, né, que não é a inteligência artificial que vai acabar com os empregos. É uma pessoa utilizando inteligência artificial que vai acabar com o emprego de quem não está apto ou habilitado a utilizar a inteligência artificial. A gente mesmo defende que a inteligência artificial ela vai potencializar e ajudar as pessoas dentro desse negócio. Nunca ela vai trazer uma recomendação, mas como você falou, né, principalmente quando a gente fala nesse mercado de commodities, a experiência, conhecimento sempre é extremamente importante. Então, não é confiar cegamente na recomendação de uma IA e sim utilizar ela para talvez reduzir o tempo que eu vou levar para tomar uma decisão, otimizar o processo, porque quando a gente está falando, e a gente falou bastante aqui de falta de recursos, quanto mais eu tiro o trabalho braçal, o trabalho que não agrega valor ao negócio, eu automatizo os processos, mais eu estou liberando essas pessoas para fazer aquilo que agrega valor ao negócio. Então, acho que é um casamento da IA com as pessoas para que a gente consiga realmente tirar o melhor resultado dessa tecnologia. Júnior, eu confesso que fiquei curioso, queria te ouvir um pouquinho mais sobre como o Grupo ABA tem utilizado a tecnologia para garantir eficiência, qualidade, competitividade. Consegue contar alguns exemplos para a gente? Bom, eu vou falar do Grupo ABA, eu tenho que falar das empresas, eu não vou falar de lavoura. Como o Grupo ABA, há um tempo atrás, nós começamos a ser auditados por uma das Big Four. O nosso sistema, que a gente tinha o RP da época, eu não conseguia ter as informações, sabe? Era muito triste, muito difícil para nós ter essas informações. E a gente mudou de sistema, começamos a trabalhar com a Sênior, e, cara, é uma outra pegada, né? Uma outra realidade. Então, assim, um bom sistema, para quem é auditado, lógico, se você não tiver um bom sistema, esquece, né? Vai para outro mundo, a gente precisava ser auditado. Então, com essa mudança de sistema, nós conseguimos fazer isso, mas fora isso, vem informações, como vocês sabem, né? Informações mais rápidas, a gente consegue tomar decisões muito, muito rápidas. Antes um pouquinho do CIN, nós começamos a fazer o serviço compartilhado, as empresas nossas hoje, todas são focadas no negócio. Nós temos uma empresa que dá o back-office nosso aí, né? E te dá toda essa retaguarda. Isso também foi outra coisa que a gente fez, foi muito bacana. Então, cada empresa nossa está focada no seu negócio, com um sistema bacana. Hoje nós temos
3 sistemas da Sênior. Então, na logística, nós usamos Sênior, o RP nosso é Sênior, nós também temos nossa folha de pagamento Sênior. Então, assim, mas o RP foi uma mudança de vida, sabe? Nós sofremos muito com o outro sistema que a gente estava aqui. Então, quer dizer, as decisões que a gente toma, o norte sempre está muito claro para nós, né? Uma vez que você tem informações rápidas, né, para tomar decisões rápidas, porque o mundo é muito rápido. E eu concordo, Fernando, que você falou lá, realmente, a inteligência artificial é dar um norte para nós. A minha preocupação é, eu até falei para o pessoal meu aqui, pegou um produto meu e eu perguntei para a inteligência artificial o que ele era. Cara, ele falou assim, na média é aquilo lá, mas ele é muito mais que aquilo, né? Então, assim, eu acho que nada substitui pegar uma referência melhor. Eu acho que a inteligência artificial ela vai te dar um norte, mas nunca vai te dar o que é o melhor para você fazer. O melhor você vai ter que procurar e eu acho que é por aí, mais ou menos. Bom, o Júnior já pincelou algumas das principais inovações que têm sido incorporadas no agro hoje em dia, mas, Fernando, de que forma a Sênior tem apoiado as empresas na implementação dessas tecnologias justamente? Eu vou trazer um pouquinho desse contexto do que o Júnior comentou aqui, né? E essa é uma coisa que a gente vê acontecendo no agronegócio. O Grupo ABA é um exemplo disso. A verticalização e o olhar para a cadeia como um todo. A gente vê agroindústrias indo trabalhar com revenda de insumos para poder fidelizar e buscar cada vez mais seus insumos, né? Seus commodities. A gente olha as operações das empresas criando diversos negócios dentro da cadeia do agro e isso faz com que a gestão do negócio se torne cada vez mais complexa. A gente passa a não olhar simplesmente para uma revenda de insumos, e sim uma revenda de insumos que também negocia grãos, que tem uma operação logística, uma agroindústria que vai precisar captar o seu grão, mas também vai negociar esse grão no mercado. Então, isso faz com que a gestão no agronegócio ela precisa ser cada vez mais ampliada. Eu preciso olhar a cadeia como um todo para que eu possa conectar todos esses meus negócios, entender todas as variáveis, inclusive de mercado, para que eu possa tomar decisões mais rápidas, mais assertivas, né? Dado que, naturalmente, a gente olha para um setor, né, para um segmento que é extremamente influenciado por variáveis além do negócio, clima, mercado externo, cotação do dólar e outras coisas mais que a gente vê no mercado, né? E quando a gente olha para isso, o que a gente tem feito hoje dentro da Sênior é justamente ajudar as empresas a conectar esses diversos negócios. A gente tem incorporado muita inteligência artificial dentro da operação para ajudar nessa tomada de decisão, para fazer uma boa análise de dados. Hoje a gente tem soluções para dentro da porteira, como eu falei antes, utilizando inteligência artificial para identificação de pragas, recomendação de aplicação de fertilizantes, aplicação de defensivos. A gente tem trabalhado muito entendendo as dores do agronegócio, né, e tentando incorporar as tecnologias para ajudar a resolver esses problemas do dia a dia do agro, ajudando na gestão, ajudando numa tomada de decisão mais rápida e mais assertiva. Bom, eu também queria falar um pouquinho de logística. A tecnologia é fundamental para conectar o produtor ao consumidor final, garantindo, claro, a eficiência logística, a qualidade dos produtos e a segurança alimentar. Vocês conseguem exemplificar isso para a gente? A logística, viu, Rodrigo? A logística, por exemplo, defensiva, essa logística que eu vou falar, e também tem a logística que vai até o porto. Nós estamos nessa, principalmente na logística de armazenamento e entrega defensiva agrícola, onde nós usamos o sistema de WMS seus, né? Eu acho que é uma dor no mercado brasileiro, sabe? Essa estrutura logística dentro das melhores práticas de armazenamento e entrega defensivo, na last mile que a gente fala, né? Entregar na fazenda do produtor. Hoje a gente tem essa empresa, hoje muito usada em função de problema de segurança, né? O produtor não quer levar produto para a fazenda, mas com medo de ser roubado. A pegada, na verdade, não é essa. A pegada de hoje para o futuro, a médio e longo prazo, vai ser realmente você trabalhar dentro das melhores práticas de meio ambiente. A gente tem que ter muita preocupação, e ainda essa preocupação não existe no agro, mas ela tem que ser levada muito em conta. Eu acho que poucas empresas estão preparadas para fazer isso de maneira correta. E aí, se você não tiver um sistema parrudo, como os seus mesmo, para poder fazer um WMS, um controle desse estoque dentro do CD, né, é impossível. É uma mudança de paradigma mesmo. Realmente nós tivemos que montar outra empresa para mexer com logística. Dentro de você falar assim, não, eu vou cuidar do meu depósito, da minha empresa, esquece, não tem condição, né? A empresa comercial, ela está pensando em vender defensiva, etc. A de logística realmente é armazenar e fazer de maneira correta para que não tenha problema, e essa segurança alimentar, meu amigo, que é o que se fala no mundo, né? Como o Júnior falou, a logística ela acaba permeando o negócio como um todo. Hoje, quando a gente olha para o agro, logística como desde transporte, armazenagem, a gente está falando aí é o segundo maior custo
do agronegócio. E eu acho que o uso de soluções para a gestão dessa logística, o Júnior trouxe aqui o case da Verdilog, né, que faz parte do grupo, assim, a utilizar o serviço, por exemplo, de um operador logístico faz com que o produtor tenha a tranquilidade de estar atendendo todos os quesitos de legislação, transporte, né, de um defensivo, mas também faz com que ele possa ter a tranquilidade de ter o produto no momento que ele precisa, né, no momento que ele vai fazer a aplicação, a garantia disso sem todo o dispêndio, né, ou toda a preocupação com essa operação. Como o Júnior falou, com armazenagem, com transporte, com uma operação correta, né, o manejo correto desses produtos fora da porteira, né, porque muitas vezes o produtor ele está preparado para fazer uma boa aplicação, para usar o EPI correto, tudo que permeia o manejo disso dentro do campo. Mas a gente sabe que não é só ali. Eu tenho toda essa parte do transporte, do armazenamento, dessa operação que precisa ser feita. E a gente vai além quando a gente fala de logística. Frete é um grande desafio, né? E o uso de soluções para otimizar essa questão do frete também é importante. Porque hoje, quando a gente fala em desperdício, né? E a gente falou em segurança alimentar aqui, boa parte do desperdício ele está justamente no transporte das mercadorias. Eu acho que tem variáveis que não estão sob o domínio das empresas, muitas vezes, né? Como é que está a malha viária e tudo mais, mas assim, fazer uma boa gestão do transporte também é extremamente importante. E aí quando a gente vai para a armazenagem, que eu acho que é outro ponto bem interessante, quando a gente fala num produto que tem a variação de preços que a gente vê hoje dentro do agronegócio, nos commodities, eu ter a capacidade de armazenar o meu produto para no momento certo poder fazer a venda e fazer o transporte desse produto, também me traz um diferencial competitivo dentro do negócio. Então, acho que a logística é algo hoje extremamente estratégico quando a gente fala em gestão, né, do meu negócio, e principalmente dentro do agro. Bom, como vocês já adiantaram, essa era uma das minhas próximas perguntas. Uma das grandes preocupações das autoridades para o futuro é justamente a questão da segurança alimentar. Como o agro brasileiro vem trabalhando e pode contribuir para esse tema a nível global? O agro brasileiro, hoje, eu acho que, quando fala em soja, nós somos o maior exportador de soja do mundo, os maiores produtores de soja do mundo, etc, etc, etc. Nós temos que ser o exemplo, entendeu? E o mundo começa a cobrar da gente. Quando você é grande, todo mundo quer quebrar você. E isso é um problema. Então, tem que começar a preocupar com tudo. Quando eu falo preocupar com tudo, agora, recentemente, nós fizemos alguns produtores lá para a nossa indústria de tomate, nós fizemos Global Gap, que a gente quer exportar a polpa de tomate. Então, assim, o mundo não aceita se você não trabalhar direitinho, se não tiver o Global Gap, boas práticas na fazenda e tal, então você não adianta. Hoje, na Europa, o pessoal vai comer lá um milho, quer saber como é que foi produzido, quem produziu, aonde produziu, tudo. Isso nós temos que começar a preparar. Então, o Brasil, eu acho que nesse aspecto, ainda nós estamos engatinhando, mas a cobrança lá de fora é muito grande. Alguns mercados hoje a gente não entra, por exemplo, nós estamos fazendo alguma coisa para mandar polpa para o Japão. Cara, o Japão é altamente exigente, entendeu? Ele quer saber de tudo. Aonde armazenou, quem que fez, quem que colheu, como foi. Então, assim, eu acho que isso, viu, Fernando, Rodrigo, a gente tem que começar a fazer um trabalho realmente de propaganda, né? Como nós estamos vendendo produtos agrícolas no mundo, a gente tem que começar também a nos defender, né? Porque eles jogam pedra na gente de todo jeito, né? Falam, só planta na Amazônia, umas conversas mais sem lógica, né? A gente fala assim, isso é bobagem, não vou nem responder. Mas a gente tem de começar a responder, porque senão, se o cara fala, você não fala nada, é verdade. Por quê? Porque nós somos líder. Então, nós temos duas situações que eu vejo assim claramente. A gente tem que ser exemplo no mundo, né? Nós temos que ser muito bom no que nós fazemos, tecnologia, é tudo que vocês falaram, que o Fernando falou aí, nós temos que ser cada vez melhor, nós podemos melhorar muito. Você imagina só que antigamente o cara pulverizava em cima 2 vezes na mesma lavoura, sabe? Não tinha um controle, pragas, não tinha nada, né? Punha adubo igual na fazenda inteira. Então as coisas estão mudando. Então nós temos que procurar isso 24 horas para melhorar, porque se a gente não melhorar, alguém pode melhorar e fazer melhor que nós, né? Então vocês sabem disso. Se a gente não fizer melhor, sempre fazendo melhor. Então o desafio é não acomodar, né? Somos o maior produtor de soja do mundo. Bacana. Para continuar sendo, nós temos que fazer várias mudanças e a tecnologia entra nisso aí, eu acho que muito na vanguarda. Ou nós estamos na frente nisso, ou nós vamos ficar para trás.
Eu concordo e eu acho que o agro, como eu falei no início, o agronegócio brasileiro ele está muito bem posicionado para que a gente contribua significativamente para a segurança alimentar a nível global. E a gente precisa manter, eu diria até, e como o Júnior falou, mostrar também o quanto a gente tem investido em tecnologia, em práticas sustentáveis, em colaboração entre os setores. O Júnior comentou aqui sobre rastreabilidade, né, sobre poder acompanhar desde o plantio até a entrega desse produto no destino final. O Brasil ele precisa manter esse nível de investimento e mostrar o quanto ele tem investido também para o mundo, para que a gente possa manter esse nosso protagonismo e esse posicionamento que a gente tem e para que a gente efetive, né, aquilo que é o que todo mundo fala, de que nós seremos realmente o principal ator quando a gente fala em segurança alimentar e em alimentar o mundo. Perfeito, pessoal. Agora no quadro Núcleo de Insights, a gente vai destacar o impacto da reforma tributária para o setor agropecuário. Confere aí. Núcleo de Insights. O projeto de lei que regulamenta a reforma tributária foi sancionado pelo presidente Lula no começo de 2025, após ser aprovado pelo Congresso Nacional. Com isso, os 5 tributos conhecidos até então, ISS, ICMS, PIS, COFINS e IPI, serão transformados em apenas 2. O CBS, que é estadual, e o IBS municipal são os impostos que serão cobrados sobre o consumo. E o imposto seletivo, o IS, foi criado para taxar e desestimular o consumo de bens e serviços que possam ser prejudiciais para a saúde e para o meio ambiente. E para o agronegócio, as mudanças têm implicações importantes, já que a reforma simplifica os impostos. Isso diminui a burocracia e os custos. Por outro lado, alguns segmentos do setor temem perder, por exemplo, regimes fiscais especiais que reduzem os custos de produção. O aumento das alíquotas pode influenciar negativamente decisões de investimentos e expansão do setor. E o imposto seletivo encarece a produção agrícola e pode gerar um efeito cascata para o consumidor. A transição para os novos tributos será gradual, de 2026 a 2033. Pessoal, a médio e longo prazo, como vocês avaliam as mudanças propostas pela reforma tributária para o agronegócio? Não vejo com bons olhos. Por quê? O agro no Brasil ele nunca foi subsidiado, mas ele não foi taxado. Agora, a partir de agora, vai ser taxado. Alguém vai pagar essa conta. Alguém vai pagar essa conta. A nível Brasil, quem vai pagar essa conta é quem consome. Pelo que a gente estudou aí, dessa nova lei, a exportação ainda continua isenta. Mas se a exportação, se for tributar a exportação também, o negócio piora muito. Então, aqui no Brasil, o que ficar no Brasil vai ser taxado. Quem vai pagar vai ser a população. Então, assim, não sei, eu acho que os países no mundo inteiro, eles subsidiam o agro, e aqui no Brasil, eles, assim, mas tá bom, eu não vejo com bons olhos para o agro. Fernando, quer complementar? Qual que é a análise que você consegue fazer? Eu entendo que, de fato, assim, né, ainda existe muita discussão a respeito desse tema. Como o Júnior falou, ela vai ter implicações significativas para o agro, seja por conta da taxação aqui para o mercado interno, mas a gente sabe também que quando a gente sai com uma lei, com um projeto de lei, até que a gente tenha efetivamente o uso disso, né, ou a aplicação disso na prática, a gente tem um caminho bem longo, bastante discussões e bastante coisas que vão sendo ajustadas e melhoradas. Eu acho que do que a gente tinha no início para o que a gente tem hoje já foram feitos alguns ajustes, de fato é um desafio, né? Mas a gente sabe também que, de maneira geral, essa reforma ela era necessária. O que a gente precisa agora é entender como é que isso vai caminhar e o quanto isso vai realmente afetar e implicar, né, cada um dos setores. Agora eu queria deixar uma reflexão aqui, até uma recomendação. O que a gente sabe, né, e tem certeza é que no dia a dia, antes dessa simplificação, né, que a reforma promete, a gente vai ter mais desafios, né? As empresas terão mais desafios. Por quê, né? Porque você comentou, né? A gente vai ter um período de transição. O que significa esse período de transição? Significa nós atuando em 2 modelos. No mínimo de 2026 a 2033, nós teremos e iremos atuar nos 2 modelos, nessa variação gradual. Então, acho que, independente do quanto isso vai impactar, o quanto isso vai ser tributado ou não, para as empresas é de extrema importância que elas comecem a se preparar já.
Elas já deveriam estar se preparando. E quando eu digo se preparar, é tomar pé do que vai afetar o seu setor, do que vai afetar o seu negócio, como é que eu me preparo internamente para preparar o meu sistema para essas entregas. Passa a ser fundamental uma boa ferramenta de gestão fiscal para que eu possa realmente estar preparado para fazer todo esse processo, né? Hoje, quando a gente fala para fazer esse processo contábil, fiscal, de entrega das obrigações, já é um esforço considerável para as empresas. Imagina agora a gente pegar todo esse esforço e trazer aqui do lado, mais uma vez, esse esforço para eu poder entregar ou atender os dois modelos, né? Então, acho que como recomendação para as empresas, eu acho que é de suma importância ir além da discussão para entender os impactos dentro do seu negócio para poder estar preparado, porque de fato assim, né, independente de a gente vai ser impactado, essa reforma vem, essas mudanças virão e a gente precisa estar preparado para atender todas essas novas obrigações aí que estão chegando e também manter o modelo atual dentro desse período de transição. Bom, a minha última pergunta é a seguinte: diante de todo esse cenário, com mudanças tributárias, ambientais, tecnológicas, como a gente já falou, que mensagem final vocês podem passar para os nossos ouvintes? Eu penso que o agro, como a gente falou aqui, ele é fundamental no dia a dia das pessoas. Nunca foi tão verdade a gente dizer que agro é tudo, né? O agro está permeando o nosso dia a dia. Nós viemos falando aqui, né, o quanto o agro ele permeia o dia a dia das empresas, o dia a dia das pessoas. Eu sou um otimista e eu acho que o agro, e principalmente o agro brasileiro, ele vai sim se manter como protagonista, ele vai sim ratificar essa posição de celeiro do mundo. Como sugestão ou como indicação, assim, eu entendo que para que isso realmente aconteça, as empresas do agronegócio, elas precisam manter ou reforçar alguns pontos, como essa questão da sustentabilidade, né, que eu acho que é a discussão do momento, mas eu acho que de fato ela é importante. Eu consegui manter os meus recursos, usar esses recursos de maneira sustentável é importante não só para o ecossistema, mas também para o negócio, para a empresa. A questão de tecnologia, eu acho que para qualquer negócio, né, para qualquer tipo de empresa, mas principalmente dentro do agro, investir em tecnologia, investir em tecnologias que ajudem na gestão do negócio é fundamental, precisa fazer parte da estratégia do negócio. Outro ponto que a gente citou no início do podcast, sim, é de suma importância a gente também cuidar da capacitação e do desenvolvimento das nossas equipes. Essas mudanças e a velocidade que as mudanças têm vindo, quanto a tecnologia tem sido incorporada no dia a dia dos negócios, faz com que a gente tenha que ter cada vez mais equipes bem preparadas, bem desenvolvidas, bem capacitadas, para que elas possam realmente ajudar, né, ou entregar valor para o negócio, né? Então, acho que são alguns pontos assim, que eu entendo serem fundamentais para a perenidade do agronegócio, para a perenidade dos negócios das empresas. Tá? Na minha visão, também eu sou otimista, igual o Fernando, muito otimista com o Brasil. A minha preocupação hoje, na verdade, é que a gente não pode acomodar, porque a gente está vivendo um momento, o agro está, né, nós crescemos muito, recorde disso, recorde daquilo, de exportação e tal, e isso pode deixar a gente acomodar. Então, eu morro de medo de sucesso, né, a gente crescer muito assim e você acomodar. Então, o que eu vejo? Nós temos desafios, vários desafios, a gente tem que manter na liderança, nós temos que fazer melhor. O que nós fizemos até aqui não quer dizer que não vai continuar fazendo e vai ser bom, então nós temos que mudar mesmo. E a tecnologia entra muito nisso, inteligência artificial, máquinas novas, equipe altamente preparada, que faz uma empresa vencedora, um negócio vencedor. São gente, mas são gente preparada, que gente não preparada, pelo contrário, atrapalha. Então eu vejo o seguinte, que o futuro nosso, eu não tenho dúvida que o Brasil, a vocação do Brasil é o agro, não é outra. Pode ser que tenha outras coisas, que sinceramente eu vivo muito o agro, então para mim o agro é a vocação nossa, né? Porque a gente consegue passar para fora, a gente é referência no mundo inteiro. As tecnologias que nós usamos hoje, elas podem ser muito melhoradas, tá certo? Então cabe a nós, né, como produtores, como revendas, como tecnologia, tudo envolvido no agro, máquinas, procurar cada vez melhorar. Eu acho que esse é o objetivo nosso, né? Como produtor, como tudo, é fazer melhor. Pegar as ferramentas que nós temos hoje e alavancar o nosso negócio, né? Eu não tenho dúvida que vocação nós temos, agora nós temos que fazer a nossa parte. Pessoal, é isso. Esse tema com certeza renderia muito mais conversas, mas infelizmente a gente vai precisar encerrar por aqui. Fernando, como que os nossos ouvintes podem continuar essa troca de ideias contigo pelas redes sociais? Como é que é o seu perfil lá no LinkedIn, por exemplo?
No LinkedIn, eu acho que o pessoal pode me encontrar como Fernando da Silva. Como é um nome bem comum, eu sugiro procurar aí pela Senior Sistemas também, que aí vai ficar mais fácil de conectar o Fernando da Silva da Senior Sistemas para poder me achar lá no LinkedIn, tá? E Júnior, como que o pessoal pode se conectar também contigo e também com o Grupo ABA? Então vamos lá, comigo é @EurípedesJR no Insta, @Solotec, que é a empresa nossa de produtos especiais, @Verdilog, que é a logística. Nós temos @Surround.wp, que é o produto nosso que a gente tem no Brasil, uma representação, e @AHLagro. Esses são os nossos contatos aí, se você quiser conhecer alguma coisa das nossas empresas. Perfeito, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Se você que está nos ouvindo quiser fazer alguma sugestão, indicar algum tema ou até mesmo algum convidado, pode mandar um e-mail para o endereço imprensa@senior.com.br. Aproveite também para seguir a Senior nas redes sociais. Compartilhe esse episódio com mais gente também. A gente se fala. Até a próxima. Tchau. Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas, referência em soluções de gestão com o melhor ERP do Brasil.